Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Perito Ambiental. Nessa noite especial, pessoal, estamos recebendo a professora advogada ambiental Sara Romero, que também é nossa parceira aqui na página do O Perito Ambiental e nos nossos cursos, principalmente no nosso curso de perícia ambiental, que a professora Sara nos auxilia e colabora com os nossos alunos aqui no nosso curso. Então, hoje a gente programou para vocês um evento onde a professora vai passar o conhecimento dela sobre assistência técnica ambiental, ok? Então, vocês podem, inclusive, fazer perguntas para ela durante a explanação dela. Vocês podem deixar as dúvidas de vocês no chat. Depois eu trago para vocês e espero que todos consigam obter informações valiosas para atuação em assistência técnica. Então, ontem a gente viu como que o perito, como que o profissional atua, né, como que o profissional atua como perito judicial ambiental, e hoje a gente vai ver como que o profissional auxilia as partes e os advogados na figura de assistente técnico judicial. Então, assistente técnico pericial, né, na área ambiental. Então, a gente quer, com isso, fechar o ciclo para vocês de atividades que são mais requisitadas nessa área de perícia ambiental. E nada melhor que a professora Sara, que é a nossa parceira e que atua no seu dia a dia com profissionais, com assistência técnica. Então, ela vai trazer essa experiência e espero que vocês aproveitem, ok? A professora já está aqui comigo e vou trazê-la. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, Rafa, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, nós também de estar te recebendo. E tenho certeza que o pessoal vai ter bastante dúvidas e principalmente aproveitar o teu conhecimento nessa área. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Estamos muito felizes aí com a tua presença. Obrigada, estou aqui realmente para compartilhar, gente, conhecimento. Quando o Rafa me fez esse convite, ele falou: Sara, vamos fazer um curso gratuito de perícia. Qual o tema que você quer falar? Você quer falar sobre a tríplice responsabilidade? Eu falei: não, eu preciso falar sobre assistência técnica, porque eu estou precisando de muito assistente. O mercado está difícil, estou precisando desses profissionais. Então, o intuito aqui hoje é mostrar para vocês uma área de atuação. Então, eu tenho uma mentoria e eu falo muito para os meus mentorados que é interessante você ter nichos, áreas de atuação. Então, muitas vezes a gente forma, né? Eu falo, incluo as de advogados também. A gente forma pensando em direito, ou ser advogado, né? E foca na advocacia. Forma em engenharia ambiental, foca ou ser engenheiro ambiental. E dentro dessas áreas de atuação, é difícil você ver riqueza. Você fala assim, nossa, tem condição financeira boa. Porque, normalmente, para você ter isso, você precisa atuar com várias frentes. Né? Até comento muito com o Rafa essa questão de viver de, né? Viver de uma área de atuação. Eu não tenho essa visão, o Rafa também não, né? De viver só de uma área de atuação. Então, quando a gente começa a diversificar nossas áreas de atuação, a gente começa a abrir um leque financeiro muito bom. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês, apresentar para vocês uma outra área de atuação, uma nova área de atuação, para complementar a renda que vocês têm, né? Acrescentar tanto com a assistência quanto com a perícia. Então, são duas áreas que, apesar de serem tratadas juntas, elas têm muitas possibilidades de formas individuais também. E a minha ideia aqui é mostrar, junto com o Rafa mostrou muito bem ontem para vocês, né? Eu assisti um pedacinho ao vivo, mas terminei de assistir hoje, o que ficou gravado no YouTube. E foi muito, muito bacana, assim, acrescentou demais para a vida de vocês, eu tenho certeza, porque para mim acrescentou. E hoje eu pretendo fazer o mesmo com vocês com relação à assistência técnica. Então, vou passar alguns slides, né? Posso começar a aula? Fica à vontade, professora, a gente está aqui para te ouvir. Mas a ideia é essa mesma, assim, ó, é de acrescentar para o pessoal, né, uma nova área de atuação, não restringir só a perícia ou só como perito, mas também assistente técnico, né? Então, acho que assim, falou tudo, Sara. Estamos aqui, queremos te ouvir e só agradecer aí a tua presença.
Obrigada. Então, vamos lá, gente. Quem aqui me conhece sabe que eu gosto de conteúdo, eu gosto de falar. Mas vocês, se vocês tiverem dúvidas, podem mandando, tá? No chat, que no final eu vou responder todas as perguntas que vocês tiverem, dúvidas sobre assistência técnica, mas estou bem animada. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Um segundinho. Vocês estão vendo minha tela? Sim, tudo certo. Então tá. Então, o tema de hoje é assistência técnica. Vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou advogada ambiental, eu atuo exclusivamente com a área ambiental. Inclusive, a gente vai falar sobre essa questão do advogado que atua exclusivamente em um nicho, que não atua, que atua em mais de uma área, no finalzinho, no último slide da nossa aula de hoje. Mas eu tenho especialização em direito ambiental e a minha atuação, né, dentro da advocacia, eu passei por muitos momentos onde eu precisei de um assistente técnico. Até então, eu não sabia o que era a figura do assistente técnico, né? Qual era a função dele, como encontrar ele, né? Hoje eu vou ensinar vocês a encontrar a gente. Mas no começo eu queria encontrar vocês, eu queria saber o que vocês... eu queria usar do serviço que vocês vão aprender hoje, né? Que é a assistência técnica, mas eu não sabia como. Então, eu via muita necessidade de ter conhecimento técnico. Falava assim, é impossível atuar com direito ambiental sem ter conhecimento técnico. Não tem como, porque existem muitas situações onde eu precisava de um mapa, precisava de uma análise, precisava de uma opinião realmente técnica. Então, sentindo essa necessidade, né, de buscar conhecimento dentro da área técnica, eu fiz um mestrado em ciências ambientais. Foi muito, muito bom esse mestrado, porque eu tive aula com professores de todas as áreas técnicas que tem, então, engenharia, biologia, geografia, geologia. Tive aula com todos os professores da área técnica e eles trouxeram esse conhecimento que hoje eu tenho. Então, hoje a minha fala, né, o Instagram, os meus parceiros, eles são técnicos. Eu tenho muito mais relacionamento com os técnicos até do que com os próprios advogados, por causa de uma linguagem que eu fui cultivando, fui melhorando, que é o que vocês vão ter quando vocês começarem a atuar com a perícia, por exemplo, né? Hoje eu converso com o Rafa, parece que eu estou conversando com alguém da área do direito, porque ele tem muito conhecimento de direito, porque ele está dentro da área jurídica, né? De trabalhar com o processo. E da mesma forma, eu também fui muito para a área da engenharia, da parte técnica, por conviver também muito com os técnicos, por precisar muito de técnicos nos meus trabalhos. Então, eu fui aprofundando muito nesse conhecimento técnico para poder fazer uma defesa administrativa, para poder atuar num processo de ação civil pública. Fui aprofundando muito. Hoje eu já vejo que às vezes não precisava ter aprofundado tanto se eu conhecesse a figura do assistente técnico, né? Que é esse relacionamento entre o advogado e a parte técnica, que hoje o meu intuito é fazer com que esse relacionamento hoje nasça entre vocês e os advogados. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui são técnicos, né? Eu vi a análise do Rafa, já vou entrar dentro dela. Então, eu fui para essa área técnica do mestrado, também no doutorado. Fiz doutorado em recursos naturais, mas estou fazendo. Ano que vem é meu último ano. Falo para o Rafael que é muito complicado, ele já é doutor, né? Ele já fez o doutorado, já defendeu. O meu vai ser no ano que vem. Não é fácil, viu, gente? E eu fiz também MBA em agronegócio para ter o maior contato com o meu cliente final, né? Que são os produtores rurais. Eu atuo mais para o produtor rural hoje em dia. Atualmente eu coordeno uma pós-graduação em Direito Ambiental e Direito Agrário. Então, essa sou eu, para quem aqui não me conhece. Né? Quem me conhece, bom estar com vocês novamente. Vocês já sabem como é que é meu jeito de dar aula. Eu até fiz uma pauta aqui, mas antes de eu entrar dentro da pauta, eu queria comentar um pouco sobre o perfil dos alunos. Ontem o Rafa trouxe o perfil dos alunos que estão agora assistindo, né, essa nossa aula, e eu achei incrível, porque muitas pessoas que estão aqui são
novos, né, na área, assim, recém-formados, e que não têm conhecimento sobre a área da perícia, da assistência técnica, ou não atua, não tem conhecimento, tem pouco tempo de formado. Então, isso me deu um gás, né, a mais para poder estar falando aqui com vocês, porque realmente eu sinto que eu vou poder mostrar para vocês uma nova área de atuação, né, para complementar o que vocês já gostam. Se vocês fizeram o curso que vocês fizeram, né, às vezes engenharia, biologia, já é uma área que vocês se identificam. Então, para eu mostrar assistência técnica é até mais fácil do que para o Rafa mostrar a perícia, porque a perícia ela envolve um pouco do direito. Então, você vai estar atuando dentro de um processo. Então, você vai ter que aprender a baixar o processo lá no sistema, ou a entrar em contato com o assessor do juiz para pedir acesso ao processo. Então, querendo ou não, você entra um pouco dentro do universo jurídico. Tanto que ontem o Rafa comentou com vocês, né, sobre o que era necessário para atuar com perícia, e ele colocou lá o primeiro item, entender o CPC, entender o Código de Processo Civil. Porque o Código de Processo Civil, ele fala o passo a passo para a perícia. Não é também um bicho de 7 cabeças. Mas ele fala o passo a passo. Olha, você vai apresentar proposta, depois eles vão nomear assistente, depois você vai juntar currículo. Então, existe uma regra, né, dentro do direito. Essas leis são exatamente para isso, para ter uma regra, para ter uma ordem. E dentro da assistência, dentro da perícia ambiental, vocês têm esse contato com o direito. Então, claro que com o tempo, né, vocês vão aprendendo esse linguajar. Igual eu aprendi o linguajar de vocês, vocês também vão aprender da área jurídica, né? Igual hoje o Rafa já tem essa linguagem mais jurídica. Então, isso vai vir com o tempo, né, dentro da perícia, mas eu fico animada porque a minha parte, que é a assistência técnica, vocês não vão precisar saber nada de direito. Nada, nada. Então, se às vezes você fala assim, nossa, mas eu não sei o que é um juiz, né? Eu vou ensinar para vocês hoje o que é um juiz. Mas se você pensa assim, eu não sei o que é, nossa, vai ser muito difícil entrar no meio do judiciário, é um lugar onde é muita responsabilidade. Eu vou estar trazendo para vocês uma parte mais leve dentro dessa atuação, que é assistência, né? Assistência, você não trabalha com o direito, você vai estar ao lado de um advogado. Então, quem vai trabalhar com o direito é o advogado. Você vai trabalhar com a sua área de atuação, com o seu conhecimento técnico. Então, na verdade, você vai estar oferecendo os seus serviços para o Poder Judiciário, né, de alguma forma, através do advogado, mas você não vai precisar ter esse contato direto com o CPC, por exemplo, com a legislação, porque para isso você já vai ter o advogado que faça essa parte. Então, por isso eu acho que vocês vão se identificar bastante, né, com assistência, vão gostar. Quem não tem vontade de atuar com perícia, com certeza também vai ter vontade de atuar com assistência, porque as duas são bem complementares. Depois que você entra nesse universo, fica bem mais difícil você sair, essa é a verdade. E aí, dentro da nossa pauta, né, de hoje, assim como o Rafa trouxe a pauta ontem, eu achei super interessante, também trouxe uma pauta similar para vocês conseguirem identificar as diferenças entre a perícia e a assistência técnica. Então, primeiro eu vou falar sobre os 3 poderes e sobre o poder judiciário, para vocês entenderem um pouquinho o que é juiz, o que é um desembargador, né? Direto dentro do curso do perito, de perícia ambiental, eu recebo as perguntas clássicas, né? Jurisprudência, desembargador, o que é. Então, hoje, com esse curso gratuito, vocês já vão saber o que é, qual a função de cada um. Ainda vou falar sobre o que é assistência técnica, depois o que você precisa saber para ser assistente, e por último, né, cereja do bolo, como você oferece esse serviço para você, então, ser um assistente técnico. Então, começando do começo, né, que é os 3 poderes e o poder judiciário, eu quero explicar para vocês um pouco sobre o que a Constituição traz. Então, a Constituição traz esses 3 poderes como poderes autônomos, poderes que estão ali para resolver situações, né? Na parte do legislativo, criação de leis, na parte do executivo, a gente tem presidente, tem governador, tem prefeito, no legislativo a gente tem vereadores, né, deputados, e dentro do judiciário nós também temos algumas peças fundamentais,
Então, a Constituição traz essa questão da independência desses três poderes e da harmonia entre eles. Sendo que dentro do Poder Judiciário, que é a área de atuação onde a gente vai estar falando agora, o objetivo do Poder Judiciário é garantir direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos. O Poder Judiciário pode interpretar e aplicar a lei no caso concreto. No entanto, o Poder Judiciário ele tem que ser provocado. Então, diferente dos outros poderes, onde no legislativo, por exemplo, você pensa, nossa, podia ter essa lei. Você vai lá e faz a proposta de uma lei. Da mesma forma, dentro do Poder Executivo, onde você tem a atuação ali do Poder Executivo em prol da cidade, em prol do Estado, em prol do Brasil, né? No Poder Judiciário, não. O Poder Judiciário não toma iniciativa. Ele não faz nada. Ele tem que ser provocado. Então, alguém tem que entrar com uma ação. E aí, gente, por ação, vocês entendam todos os tipos de ações. Então, vamos dar exemplos clássicos. Você comprou uma geladeira, né? E a geladeira veio com defeito. Você acredita que você tem um direito individual de ter a geladeira que você pagou em um bom estado de conservação. Então, você entra com uma ação judicial contra a empresa que você comprou a geladeira. Vamos supor que um casal está se divorciando. Então, você está divorciando e tem filhos menores. Para isso, você precisa ir até o Poder Judiciário para definir com quem que vai ficar a guarda desses filhos menores. Da mesma forma, o inventário. Alguém faleceu, precisa definir com quem que vai ficar os bens, qual que é a divisão dos bens. Uma empresa se dissolveu, uma sociedade se dissolveu e precisa dividir ali os bens entre os sócios. Uma pessoa trabalha dentro de uma empresa e aí ela é demitida, não recebe seus direitos trabalhistas, ela acredita que ela tem um direito e ela entra com uma ação contra a empresa. Então, vocês estão vendo que em todas as situações existe uma parte que se sente lesada, ela sente que ela tem um direito ali que não foi atingido, ela sente que ela está sendo prejudicada nessa situação. Então, o objetivo do judiciário é você ter alguém ali imparcial que entenda a sua situação, entenda a situação do outro, e então que esse poder judiciário possa decidir. Então, quando a gente entra dentro da esfera da justiça, todos esses daqui precisam ser movimentados, né? Nenhum deles vai agir por conta própria. Peraí que agora eu vou abrir uma ação. Não. Eles estão ali para tomar decisões. Quem abre as ações são as partes. Daqui a pouquinho a gente vai falar quem são as partes. Então, dentro da estrutura de onde esse processo pode andar, a gente tem STF, STJ, CNJ, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Justiça Estadual. A gente tem esses órgãos da justiça. E aí, muitas vezes, os nomes podem confundir, né? STF, STJ, qual que é a diferença entre eles? Então, eu quero trazer para vocês um panorama geral dos órgãos e dessas pessoas que atuam dentro da justiça também, no nosso próximo slide. Então, o STF, ele é um guardião da Constituição Federal. Ele é a última instância da justiça. O STF, né, vocês conhecem, né, o STF pela televisão, principalmente. Então, nós temos uma Constituição Federal. Essa Constituição Federal é o que fala para a gente o que são os principais propósitos do Brasil. Como se fosse isso. Então, existem constituições de outros países que têm aí 30 artigos, 20 artigos. Nossa Constituição é enorme, ela tem muitos artigos. E esses artigos, eles dão para a gente direitos e deveres. Então, dentro da Constituição Federal, é o nosso lei maior que fala o que a gente tem direito e o que a gente não tem direito. E aí, só a título de curiosidade, nós tivemos pela primeira vez uma Constituição Federal falando sobre meio ambiente na nossa última Constituição, de 1988. Isso é muito, muito recente. Então, o meio ambiente, ele vem crescendo muito, né, a nível nacional, mas ele ainda é muito novo. Então, ele ainda está em construção. E por isso que quando o Rafa traz os dados do Poder Judiciário de processos aumentando, é porque a gente vê agora uma preocupação com o meio ambiente que antes a gente não via.
Então, antes a gente não tinha esse tanto de processo que a gente tem hoje em dia na área ambiental. E hoje em dia a gente tem muitos processos. A gente tem muita demanda. E por isso que eu falei, né, que eu queria muito falar sobre esse assunto. Porque eu estou precisando muito de assistente técnico, né? A gente precisa de assistência técnica. Então, isso tudo vem por causa do aumento das demandas dentro do judiciário envolvendo a área ambiental. Então, o STF, o objetivo dele é ver alguma coisa que está infringindo a Constituição, então, alguma situação de um particular ali que está indo contra a Constituição e ele julgar aquela situação. Então, ele é a última instância. Ele só trata de questões que envolvem Constituição. Então, quando for relacionado ao meio ambiente, ele vai tratar de questões envolvendo o artigo 225 da Constituição. Ponto final. É isso. Ele trata só de Constituição Federal. O CNJ, ele aperfeiçoou o sistema judiciário, ele traz controle, traz transparência, então ele exige dos entes, que a gente vai falar no nosso próximo slide, ele exige deles uma certa transparência, exige que tenha julgamento dos processos, enfim, então ele não é um órgão da justiça. Ele não é um órgão da justiça que eu falo, onde tem processos que a gente abre. Na verdade, ele investiga juízes, ele investiga quem tramita dentro da justiça, ok? Então, não existem os processos como a gente conhece, onde os particulares abriram dentro dele. Mas é um órgão que eu tinha que trazer aqui, porque também já tivemos dentro do curso de perícia essa pergunta, né, sobre qual que era a função do CNJ. O STJ ele traz a solução definitiva de casos cíveis e criminais que não envolvam matéria constitucional. Então, se tiver alguma coisa envolvendo a Constituição Federal, vai lá para o STF. E se não for constitucional, aí é o STJ. Também é uma última instância, né, mas de coisas que não envolvem Constituição Federal. Então, se envolveu a Constituição, vai para o STF. Se não envolveu a Constituição, vai para o STJ. E a gente tem aqui dentro dos três, que são os que a gente, na verdade, mais vai atuar não, porque a gente atua dentro da federal e da estadual. Esse aqui a gente não atua. Então, eu vou começar a falar dele. Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar são justiças específicas, onde existem regras específicas. Tramitação de processo específico, o juiz, o processo seletivo, né, de concurso é outro processo, não é o do Tribunal de Justiça, ele é específico. Então, são justiças que são específicas. Enquanto que a justiça que a gente trabalha, né, que é ambiental, ela não é uma justiça específica. Ela é uma justiça que é comum. Então, ou ela vai estar dentro da Justiça Federal, ou ela vai estar dentro da Justiça Estadual. Então, tudo que envolve o município é Justiça Estadual. E o que envolve União, né, tá aqui, julgar causas da União, entidades autárquicas ou empresa pública federal, a gente vai para a Justiça Federal. Sara, dá um exemplo da Justiça Federal. IBAMA, ICMBio. Se você tem um processo, né, você quer entrar com uma ação anulatória, você quer anular um auto de infração, você vai entrar, quem autuou foi o IBAMA. Onde que você vai entrar com esse processo? Na Justiça Federal, porque o IBAMA é federal. Se for o órgão estadual de meio ambiente, Justiça Estadual. Então, a gente basicamente atua com esses dois aqui, ó, Justiça Federal e Justiça Estadual. A Justiça Estadual julga causas que não são da Justiça Especializada ou da Justiça Federal. Então, se não for daqui e não for daqui, é Justiça Estadual. Por isso, a maioria dos processos que a gente atua e que vocês vão atuar dentro da perícia e até dentro da assistência, esses processos estão dentro da Justiça Estadual, a maior parte deles. Mas também podemos ter processos dentro da Justiça Federal, mas envolvendo ICMBio, IBAMA, normalmente envolvendo entidades autárquicas, empresas públicas ou causas que sejam da União. E aí nós temos o sistema da justiça. Então, dentro desses órgãos STF, STJ, TJ, Justiça Federal, nós temos algumas figuras que vocês escutam bastante falar o nome dessas figuras, né? Então, desembargador, juiz de direito, promotor de justiça, procurador de justiça. Peraí, gente, deixa eu só pôr o celular aqui no modo avião. Peraí.
Desembargador, juiz de direito, promotor, advogado, defensor, né? São nomes que a gente escuta, né, quando envolve judiciário, mas que a gente às vezes não sabe quais são as funções, né? Então, desembargador, ele é um juiz de segunda instância. Ele pode ser desembargador por antiguidade ou por merecimento. Então, na realidade, uma pessoa que é formada em direito, ela faz um concurso para ser juiz. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, ele faz um concurso para juiz em Goiás. Fez um concurso para juiz em Goiás, ele começa a atuar nos interiores. Vai lá para o interior, onde tem varas únicas. Ontem o Rafa falou isso, inclusive, sobre lugares que tem vara única. A vara única, ela cuida de tudo quanto é tipo de processo. Ela cuida de processo criminal, processo ambiental, enfim, cuida de tudo quanto é tipo de processo. Ela é uma vara que é única, lá no interior. Esse juiz, ele vai crescendo dentro das sentenças que ele vai dando e ele vai podendo pleitear essas cidades que são maiores. Não, eu quero ser juiz dessa cidade aqui maior. Vou entrar para poder ser juiz. Então, ou por antiguidade, né, já está há um tempo atuando em varas únicas, por exemplo, ou por merecimento, julgou uma causa que era muito relevante. E aí, esse juiz de direito, ele pode ser não vou dizer promovido, mas é como se fosse uma promoção para a segunda instância, onde ele passa a ser juiz de um tribunal, não mais um juiz local, né, de um município, mas ele passa a ser um desembargador onde ele julga em segunda instância. Então, essa é a diferença de um juiz para um desembargador. Não existe concurso para desembargador, tá? O concurso é para juiz. Só que ele é um juiz de carreira, então ele é um juiz que já consegue decidir em segunda instância, porque ele já tem uma experiência de carreira. O promotor de justiça, ele atua na defesa do patrimônio público, consumidor, meio ambiente, hipossuficientes, outros. Vou dar um exemplo sem ser da área ambiental para vocês entenderem. Se uma pessoa mata outra pessoa, essa pessoa que morreu vai poder entrar com uma ação judicial contra quem matou? Não, né? Ele está morto. Óbvio que não, né, Sara? Então, quem vai entrar com uma ação por esse direito que foi lesado? Quem vai entrar? Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele defende quem? Crianças que não têm condição de falar por elas mesmas. Então, ele abre uma ação contra uma pessoa. Consumidor, às vezes, quando muitas pessoas foram lesadas e ele vê que essa empresa está agindo de má fé, ele abre ação contra essa pessoa, contra essa empresa. Meio ambiente é a mesma coisa. Então, a promotoria, ela tem essa função. Como meio ambiente, lá no artigo 225 da Constituição, ele é um direito de todos, o Ministério Público tem essa legitimidade de falar assim, olha, já que eu defendo esse todos, eu posso entrar com uma ação contra a pessoa. E aí, por isso que nas ações civis públicas, né, que vocês vão atuar, vocês vão ver bastante a figura do Ministério Público. Porque se teve um meio ambiente ali que foi alterado, o Ministério Público entra com ação para que essa pessoa, esse particular, possa reparar esse dano. Então, o Ministério Público tem essa função. Ele entra com essa ação em primeira instância. A Procuradoria de Justiça é a mesma coisa em segunda instância. Então, é um membro do MP que atua na segunda instância. Um defensor público é a mesma coisa de um advogado, só que ele é um advogado pago pelo poder público, para pessoas que não têm condição de pagar o direito ao acesso à justiça. Então, se a pessoa, por exemplo, precisa fazer um inventário, ela não tem dinheiro para poder fazer, ela não tem um advogado que possa fazer, ela vai na Defensoria Pública, e a Defensoria Pública é uma advocacia pública. E eles vão abrir um processo, né, por essa pessoa, eles vão defender quem não se defendeu em alguma ação. Eles atuam como advogado, mas um advogado público. E o advogado, eu sou advogada, que são profissionais liberais, que representam pessoa física ou jurídica, a gente representa alguém, a gente representa um cliente, precisa ter formação em direito e estar inscrito na OAB. Então, outra pergunta que vários técnicos já me fizeram, Sara, se eu fizer pós-graduação em direito ambiental, eu vou ser advogado ambiental? Não. Para ser advogado, precisa ter formação em direito e ter passado na OAB. O que você vai ser é especialista em direito ambiental. Você vai ser engenheiro ambiental, especialista em direito ambiental, mas não advogado ambiental. Então,
Eu acredito que com isso aqui vocês entenderão bastante do que funciona o sistema da justiça, né? Então, o sistema da justiça, os órgãos da justiça, e aí agora a gente vai para... Peraí. Opa. Agora a gente vai para o processo judicial. O processo judicial, ele sempre tem, obrigatoriamente, três partes. Um autor, um réu e um juiz. Ou seja, uma pessoa que se sentiu lesada, que buscou a justiça. Lembrem que a justiça ela não age por vontade própria. Ela precisa ser chacoalhada. Ela precisa de alguém para abrir o processo. Então, alguém sempre abre um processo. Esse alguém pode ser pessoa física, esse alguém pode ser pessoa jurídica, esse alguém pode ser o Ministério Público. Existe um autor no processo. E essas informações, gente, tanto para assistência quanto para perícia, são informações muito importantes. Quando vocês pegarem um processo, vocês vão lá ver quem é o autor, quem está pedindo. Pode ser que vocês sejam peritos em um processo onde existam dois particulares. Esses dias para trás, eu estava acompanhando uma perícia de uma aluna, inclusive, do curso de perícia ambiental, e ela estava fazendo uma perícia onde eram dois particulares. Uma pessoa que alugou um galpão para construir uma cerâmica, né? Uma pessoa jurídica, e o dono do imóvel. Então, um alugou e o outro é o dono do imóvel. Os dois particulares com uma ação judicial, o juiz definir. O que acontece? Esse particular que criou a cerâmica disse que não conseguia produzir, né, não conseguia produzir os tijolos lá dentro, porque tinha lençol freático aflorado dentro do forno, que foi construído pelo dono da terra. Enquanto que o dono da propriedade lá fala que, na verdade, aquilo ali não era lençol freático. Que, na verdade, aquilo lá foi um mau uso do proprietário. Ele deixou a água entrar lá dentro. Não era lençol freático. O que aconteceu? O juiz nomeou um perito ambiental. Por quê? Precisa saber se, afinal de contas, é lençol freático ou não é lençol freático. Foi mau uso ou foi um problema da própria construção que o dono da terra construiu? Esse é o serviço da perícia. E no dia da perícia, foi um assistente. Um assistente da parte foi. Então, ele era engenheiro ambiental e foi acompanhar a perícia como assistente. A gente vai chegar aí para vocês entenderem. Mas vocês estão vendo que aqui, nesse caso, são dois particulares como autor? Vocês também vão ver processos onde existe um Ministério Público contra uma pessoa que fez o desmatamento, por exemplo, pedindo a reparação do dano. Aí já é Ministério Público e um particular. Então, público contra particular. Então, vocês vão poder ver dentro do autor essas duas possibilidades. Tanto público e particular, quanto particular com particular. Dentro da questão do réu, a gente vai ver em 99,99% pessoas particulares, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, mas pessoas que são obrigadas a reparar o dano. Normalmente aquele cliente lá da tríplice responsabilidade. Então, está respondendo dentro da esfera administrativa, civil, enfim. Aqui a gente vai ver essa figura como réu, que normalmente é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E a gente vai ter um juiz. Em regra aqui, esse juiz vai ser um juiz estadual, um juiz de primeira instância. Lembra daquele juiz do slide anterior? Juiz de primeira instância. Se esse processo for julgado, por exemplo, improcedente ou procedente, né, são palavras jurídicas que significa favorável ao autor ou não favorável ao autor, então pode entrar com recurso. E aí vai para a segunda instância. Quem vai decidir vai ser um desembargador. Mas vai continuar tendo a mesma lógica. Autor, réu e o desembargador decide. Certo? Então, essas são as partes dentro do processo judicial, que quando vocês tiverem acesso ao processo, vocês vão ter que entender quem está entrando contra quem e que tipo de resultado essa parte está esperando. E aí a gente vai para as fases do processo judicial. E aí a gente começa, daqui a pouquinho, a entender a questão da assistência. Até então, vocês estão entendendo o processo que vale tanto para assistência quanto para a perícia. Vale para os dois.
porque essa questão processual, né, de órgãos, de pessoas que atuam no processo é importante para os dois. E aí a gente entra dentro da fase do processo. Normalmente não, 100% das vezes, né, porque como a gente está falando que o Poder Judiciário ele precisa ser provocado, ele é provocado como? Através de uma petição inicial. Então, alguém faz um primeiro pedido, onde ele junta ali uma peça, a gente chama isso de peça, mas é uma petição. Ele junta ali a petição, onde ele fala qual que é o direito que ele acha que tem. Ele vai falar assim, olha, eu acho que eu tenho direito a ter o meio ambiente recuperado, o Ministério Público, por exemplo, porque ele fez um desmate sem licença. Então, se ele desmatou sem autorização, eu tenho esse direito. Então, o Ministério Público faz uma petição inicial, que nesse caso aqui pode ser uma ação civil pública, ele faz essa petição, que se chama ação civil pública, ele faz essa petição que se chama, enfim, existem vários nomes para a petição inicial, mas é um pedido inicial. Esse pedido inicial é o pedido que abre o processo, ele inicia o processo. Depois desse pedido inicial, o juiz pode analisar se tem um pedido de liminar, um pedido de antecipação. Então, assim, eu quero no final do processo que seja suspensa a execução fiscal. O juiz já pode, antes de chamar a outra parte, o réu, que vocês acabaram de conhecer o réu, ele pode decidir, falar, não, eu vou conceder isso daqui para essa parte. Ou não. Então, isso é uma liminar, que pode vir antes da contestação. Mas, seguindo o processo, depois que a parte fala o direito que ela acha que ela tem, a outra parte vai contestar. Ele vai falar assim, não, peraí, esse direito não é bem assim. No caso do desmatamento, por exemplo. Você tem que responder nessa ação civil pública porque você fez desmatamento sem licença. Aí na contestação ele vem e fala, olha, eu não fiz desmatamento sem licença. Aqui é uma área de pastagem. Aqui é uma área de pastagem, eu precisava de uma autorização para limpeza. E eu fiz. Tá aqui o documento. E mostra. Então, existe a verdade de um, existe a verdade de outra e existe a verdade verdadeira, né? Então, um traz a verdade, o outro traz a verdade. Depois que os dois trouxeram a verdade, o autor, esse daqui, da petição inicial, ele vai ter o direito de se manifestar de novo. Então, essa impugnação é feita pelo autor. Então, autor, réu, autor. Essa é a sequência de manifestação. Então, o autor manifesta, réu manifesta, o autor manifesta de novo. Quando os dois, né? Os dois pararam de manifestar, a gente entra numa fase que chama fase probatória, que é a fase onde você vai apresentar as provas que existem. E aí, com essas provas que existem, que você vai estar apresentando, existe a possibilidade de você requerer perícia. Então, aqui, tanto o autor quanto o réu pode falar assim, eu vou provar através de perícia. Então, nomeie juiz um perito, que é uma pessoa que é imparcial. Inclusive, existem questões de suspeição e de impedimento, que eu dou essa aula, inclusive, no curso de perícia ambiental, onde o perito não pode agir como perito. Por quê? Porque ele tem que ser imparcial. Então, ele não pode ser casado com uma das partes, ele não pode ter trabalhado na empresa de uma das partes, ele não pode ser amigo íntimo de uma das partes, ele não pode... Enfim, existem alguns critérios onde ele não vai poder atuar como perito, porque ele conhece uma das partes, então ele não vai ser imparcial. Ele precisa ser igual ao juiz. Ele é um juiz da parte técnica, porque ele vai ter que ser imparcial. E aí, aqui dentro dessa fase probatória, ele vai ter a perícia, né? A gente vai entrar mais dentro disso. Vai ter a perícia, onde o perito, que o perito, inclusive, falou isso ontem na aula, ele vai agendar uma data para poder realizar a perícia, ele vai realizar a perícia em campo, e os assistentes, que é a aula de hoje, vão estar presentes nesse dia da perícia. Então, eles vão estar lá também. Então, já eu falo sobre onde que o assistente vai entrar em cada uma dessas fases, mas aqui é só para vocês entenderem que dentro da fase probatória tem tanto assistência quanto perícia ambiental. Os dois estão aqui na fase probatória. E depois dessa fase probatória, o juiz dá uma sentença. Ele vai chegar numa conclusão. Que seja que o João tem razão, que o Ministério Público não tem razão, ele vai chegar numa decisão final.
e vai dar a sentença de primeira instância. Se o autor ganhar, a sentença vai ser procedente. Ou seja, foi acatado o que o autor falou. Se o autor falou uma coisa e o juiz não entendeu, a sentença vai ser improcedente. Ou seja, não acatou com o que a parte autora alegou. Aí, depois disso, as partes ainda podem entrar com recurso para a segunda instância, onde a gente vai lá para o desembargador, tá? Mas não é a intenção de agora. E aí, vocês me perguntam, cadê o próximo slide? Oi. Vocês me perguntam, aí deu uma pausa, né? Ai, peraí, gente, tá carregando. Tem um tilt aqui no computador. Pesado, o assunto foi pesado. Calma aí. Olha só, deu spoiler. Travou, no spoiler. Ah, não, gente, eu vou te contar, viu? Isso que dá a gente confiar na tecnologia. Ai, meu Deus, tá dando spoiler de todos os meus slides. Calma, gente. Não fiquem lendo. Pode parar de ler. Pronto. Voltei. E aí a gente entra dentro do segundo tema. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, Sara, eu tô aprendendo tudo do judiciário, agora eu vou virar advogado? Não. Para que você está ensinando, então, para a gente essa estrutura? Afinal de contas, entra dentro do tema. O que é assistência? Eu trouxe um conceito que a NBR trouxe sobre assistência técnica, que é assistência técnica é um profissional legalmente habilitado pelos conselhos regionais de engenharia, arquitetura, agronomia, indicado e contratado pela parte para orientá-la, assistir aos trabalhos periciais em todas as suas fases da perícia e, quando necessário, emitir seu parecer técnico. Trouxe um conceito técnico de assistência, mas agora eu vou explicar para vocês de uma forma muito mais clara. Assistência técnica é o advogado técnico. Basicamente isso. Eu sou advogado jurídico e você, como assistente técnico, vai ser o advogado técnico. Sara, o que significa ser advogado técnico? Significa que você vai defender o seu cliente. Você vai defender o seu cliente. Eu costumo falar no curso de perícia ambiental que se você, assim, o curso de perícia, ele te dá duas modalidades de atuação, assistência e perícia. O que você tem que pensar para você escolher? Se você quiser escolher entre as duas, você também pode atuar nas duas. Você tem que pensar assim, eu sou uma pessoa imparcial, eu escuto os dois lados, né? Eu sou uma pessoa que eu sou boa de ouvir os dois lados. Ou eu tomo partido de alguém e brigo por aquilo ali, eu sou brigão, eu pego aquela causa de alguém e eu vou até o final. Se você falar para mim que você é uma pessoa que pega partido, que você pega uma situação e que você vai lutar por aquela situação, então você é um assistente técnico nato, né? Que é a advocacia. Eu, por exemplo, quando eu escuto uma situação de um cliente, eu pego aquela situação e eu defendo o cliente. Eu defendo ele. Eu trago a parte jurídica, onde aquela multa está muito alta, onde ele pode fazer uma compensação, mas não precisa ser um PRAD. Eu trago argumentos jurídicos para poder defender o meu cliente, fazer com que ele tenha voz dentro do processo. A assistência técnica é a mesma coisa, só que da parte técnica. Sabe aquele trabalho que você faz para o seu cliente? Então, seu cliente te contrata para você fazer um parecer técnico ali sobre a estrutura, sobre um app, vou citar um exemplo de hoje, gente, que aconteceu hoje, né? Até quem me acompanha no Instagram viu. Uma construção em app. Então, a parte vai lá e chama o técnico e fala assim, eu quero um parecer técnico para você me falar o que eu posso fazer aqui na parte técnica para recuperar a área. Eu quero continuar a minha construção, mas eu quero recuperar essa app. O que eu posso fazer da parte técnica? É a mesma coisa, só que dentro do judiciário. Então, dentro do judiciário, existe uma parte que está sendo processada ou que está processando e que, além de argumentos jurídicos, ela também precisa de argumentos técnicos para fortalecer a tese dela de defesa ou a tese dela de acusação.
E essa pessoa que traz esses argumentos técnicos é o assistente técnico. Então, o assistente técnico e o advogado, eles trabalham juntos para defender o cliente. É isso. Essa é a função da assistência técnica, é trabalhar com o advogado para defender o cliente. Existe, Sara, então, impedimento e suspensão na assistência? Não, porque ele é parcial. Diferente do que o perito ensinou ontem para vocês, de que o perito ele é imparcial, o assistente técnico ele é parcial. Ele tem um cliente, ele defende o cliente dele, ok? E aí, dentro do Código de Processo Civil, fala sobre esse momento onde o assistente aparece e esse momento onde o assistente vai defender o cliente dele, que é quando o advogado indicar o assistente técnico para acompanhar a perícia e quando for apresentar os quesitos. Sara, é obrigado a apresentar assistente técnico no processo? Não, não é obrigado a apresentar. E aí eu falo uma coisa para vocês. As perícias sem assistente técnico, assim, para o advogado é muito ruim. Muito ruim. Eu não recomendo de forma alguma não ter um assistente técnico para acompanhar na perícia. E principalmente na formulação dos quesitos. Eu estava comentando, acho que na última ou na penúltima turma com o perito, a gente bateu um papo longo com os alunos sobre isso. Eu estava mostrando a formulação de uns quesitos, né, que um advogado tinha feito no processo. E é engraçado que essa formulação de quesitos feita pelo advogado, claramente é um advogado. As perguntas eram assim, não consigo nem lembrar, mas era assim, chocante. Era advogado, você via que não tinha nenhum conhecimento técnico ali dentro daquelas perguntas. Então, os quesitos é um momento onde o perito vai responder as perguntas que são a base da tese de defesa do advogado. Então, ali existem dois advogados, certo? Existe o advogado do réu e o advogado do autor. Cada um tem uma tese de defesa. Se eu não formular quesitos para fazer o perito responder e confirmar minha tese, eu estou perdendo uma oportunidade de defesa. Por isso, os quesitos é um momento tão importante. A formulação dos quesitos é um momento importante. Porque é um momento onde você formula uma pergunta para o perito, onde você enlaça ele ali para responder algo que confirme a sua tese. Entendeu? Então, quando você não tem um assistente, essa formulação dos quesitos, ela é fraca. Ela é fraca. E sua tese fica fraca. Então, aqui, dentro do Código de Processo Civil, gente, esse slide está com perseguição. Aqui, dentro do Código de Processo Civil, fala sobre esses dois momentos aqui, ó. Na verdade, um momento. Formulação de quesitos, na verdade, dois. E acompanhamento na perícia. Mas, ainda assim, existem outros momentos onde o assistente técnico atua. Uai, Sara, quais? Todos. Todos os momentos. Vou citar um caso pessoal meu, olha só que engraçado, nem é da área ambiental, mas vai ficar fácil de vocês entenderem. Eu tinha um carro, eu comprei um carro, e quando eu comprei esse carro, passou uns 2 meses que eu tinha comprado esse carro, já tem alguns anos, acendeu uma luz no painel, falha no motor. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, falha no motor? Acabei de comprar, o carro tá zerado. Fui correndo na concessionária, olha, tem uma luz aqui, falha no motor. Aí eles foram lá, apagaram a luz. Falaram, não é nada não, isso aqui é um problema de linha, enfim. Ok. Passou mais uns 6 meses, de novo a luz. Falha no motor. Falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada, né? Muito preocupada. Falei, tem alguma coisa errada com o meu carro. Levei de novo, eles apagaram de novo a luz. Não é nada não. Passou mais uns 6 meses, estava 1 ano e meio com o carro. Do nada, meu carro desligou na rua. Desligou o carro. E eu estacionei e a luz, falha no motor. Eu tirei foto dessa falha no motor e entrei com um processo contra a dona da empresa, né? Enfim, foi contra a Jack Motors. Entrei com uma ação judicial contra eles, falando assim que o meu carro tinha um defeito
Eu não sabia qual era o defeito, mas meu carro tinha um defeito de fábrica. E eu queria o meu dinheiro de volta. E ainda queria indenização. Pronto, esse foi meu pedido. Vocês estão vendo a questão do processo judicial? Eu pedi para a justiça que eu tivesse meu dinheiro de volta e que fosse indenizada, porque o meu carro veio com defeito. O que acontece? Eu não sabia nada. Eu não sabia que tinha falha no motor, não sabia nada do carro. Eu procurei um advogado na época, eu não era advogada. Procurei um advogado. E esse advogado falou assim para mim: nós vamos precisar de um assistente técnico. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra. E aí eu falei: assistente técnico? Aí ele alguém que faça um parecer para a gente juntar na nossa petição inicial e a gente já entrar com provas. Eu achei fantástico, né? Falei: uau, que fabuloso. E aí eu lembro que eu levei o meu carro no mecânico, ou seja, a mesma coisa vocês são técnicos, vocês já atuam nisso. Eu levei no mecânico, uma pessoa que já trabalha com isso. É a mesma coisa. Levei lá no mecânico, abriu. Ah, tá. Tô vendo aqui, tem uma fita isolante no seu motor. Então, essa fita isolante não veio de fábrica. Eles viram um defeito, tentaram contornar com fita isolante. Tirou foto, fez um parecer técnico de umas 5, 6 páginas, cobrou de mim, na época que tem muito tempo, eu paguei, acho que foi R$3.000 nesse parecer técnico. E na época eu lembro que eu fui para advogado, falei: nossa, mas eu vou ter que pagar isso. Todo cliente chora, né, gente? Normal. Falei: nossa, eu tenho que pagar isso. Ele falou: vai, porque você só vai ganhar se você tiver esse documento. E, gente, eu ganhei só porque eu tinha esse documento. Então, eu peguei esse documento, entrei na petição inicial, né, o advogado entrou com a petição inicial com esse parecer técnico, de um assistente técnico, e pronto. A parte contrária aqui na contestação não conseguiu fazer prova suficiente que fizesse contraposição com a minha prova. Por isso, o juiz não pediu. Eles pediram perícia. O juiz não aceitou perícia porque falou que a minha prova já era suficiente para ele formar o convencimento dele e me deu dinheiro de volta e indenização. Tudo que eu tinha pedido. Então, existe a atuação do assistente técnico na fase inicial do processo, na petição inicial. Então, quando eu vou pegar uma ação civil pública que é muito complicada, que eu falo: nossa, essa ação civil pública aqui, hoje mesmo, no caso lá do condomínio, eu peguei essa ação, uma ação muito complicada, eu vou precisar de assistente técnico. Então, eu já comecei até a pensar qual o perfil do profissional que eu vou precisar para esse parecer técnico inicial, né? Inclusive, quem me levou lá foi um engenheiro ambiental, esse cliente, dessa construção. Então, provavelmente, ela vai fazer, mas ela vai precisar de alguém também com ela. Ela mesma já deu essa insinuação na nossa visita. Então, na petição inicial também existe a possibilidade do assistente técnico ele estar junto com o advogado para fazer prova antes de entrar. Outro exemplo, uma ação anulatória. Você quer anular um auto de infração. Esse tempo atrás aconteceu comigo. O auto de infração, ele foi baseado em uma coordenada onde lá no CAR o técnico pôs a coordenada errada da localização. Então, eu precisei de um assistente técnico para fazer o mapa mostrando que a propriedade dele não era naquela coordenada. A propriedade dele tem outra coordenada. Então, quando você entra com uma petição inicial, com esse documento técnico, você já está aí 10 passos à frente. 10 passos à frente. Nós, advogados, sabemos disso. Por isso que a assistência técnica na fase inicial é importante. Assistência técnica é da contestação. Então, você está sendo acusado. Imagina só, o Ministério Público entrou contra o seu cliente por desmatamento. Você, advogado, né? Eu, advogado do caso, que a maioria de vocês são técnicos, eu vou precisar fazer uma contestação. Como que eu vou contestar aquele tanto de mapa do Ministério Público, aquele tanto de cálculo de valoração do Ministério Público? Eu preciso de uma assistência técnica, eu preciso de alguém que me ajude a olhar no mapa e falar assim: ah, Sara, isso aqui não é reserva legal. Isso aqui era uma área passiva de supressão. Nossa, vamos fazer um mapa, então, mostrando para o Ministério Público e mostrando para o juiz que essa área não é uma área de reserva legal. Então, por isso, ele vai estar se defendendo na ação civil pública, mostrando que aquele valor está errado, porque ali não é uma área de reserva legal, uma área de APP. Então, ali não tem que ser feito um PRAD, tem que ser feita uma compensação. Pronto, duas cabeças pensando, uma técnica e uma jurídica. Uma pensando em embasamento jurídico, outra pensando em embasamento técnico. Impugnação, a mesma coisa. Vai que a parte traz uma contestação com um parecer técnico. Você precisa impugnar com parecer técnico também. Então, você também vai precisar do assistente. Na fase probatória, é aquela fase que o Código de Processo Civil falou.
O assistente vai ser necessário tanto na formulação dos quesitos, quanto na formulação dos quesitos suplementares, quanto no dia da perícia, para acompanhar o perito, para entender qual a tecnologia que o perito está usando. Ah, entendi. Então, você vai fazer o análise da qualidade da água usando essa metodologia? Ah, por que você não está usando tal metodologia? Ah, porque não tem laboratório no estado que possa fazer essa análise. Então, um problema de laboratório pode dar um resultado que não é tão favorável. Então, por isso, não é tão confiável esses dados, essas informações. Então, pronto. O assistente técnico ele é importante nesse momento. Então, assim, tanto na petição, contestação, impugnação, fase probatória, a figura do assistente técnico ele tem todos esses momentos. E olha que eu só estou falando do processo judicial. Eu nem entrei no administrativo. Para vocês verem o tanto de campo de atuação que tem. E aí me pergunta, Sara, tá bom, fala de money. Pode ser que o assistente técnico cobre para ir no dia da perícia, bem aqui na fase probatória. Então, ele cobra aí X para poder acompanhar a perícia. Não vou falar X, não, vou falar valores. Né? Porque vocês estão aqui para aprender, né? É um curso mesmo. Então, para poder ir na perícia, por ser em outro município, eu cobro R$ 1.200. Ok, ele vai e ele faz os quesitos. Ele faz os quesitos e vai R$ 1.200. Ah, não, agora eu preciso que você faça quesitos suplementares. Ok, suplementares é mais 500. Ah, não, eu preciso que você faça na petição inicial, um parecer técnico. Lembra que eu paguei R$ 3.000 há muito tempo atrás? Um parecer técnico é esse valor. R$ 5.000. Pode até ser maior, dependendo do nível de prova técnica que o técnico pode produzir. Então, ele vai cobrar na petição inicial, ele vai cobrar na contestação, ele vai cobrar na impugnação. Ele pode também fechar um pacote. Eu gosto do pacote. Onde ele está comigo desde o começo do processo até o final do processo. Então, ele vai lá, ele forma quesitos suplementares, ele vai no dia da perícia, ele faz o laudo inicial, ele me ajuda na impugnação, em todo o pacote. Então, vocês podem atuar como assistentes junto com o advogado em todo o processo ou em partes do processo. Eu só vou fazer um parecer técnico aqui para você juntar na petição e pronto, você vira e segue. Um cliente me procurou na semana passada e eu fiz, né, chamei um assistente técnico que era um engenheiro agrônomo. O que era a situação? Ele tem uma propriedade e dentro dessa propriedade tem um vizinho que sempre passava pela propriedade dele. Ele estava dentro da porteira dele e passava. Essa porteira tinha um cadeado. Esse vizinho tinha chave. Ele passava e ele tinha um direito de passagem. Não era uma servidão de passagem, era só uma cortesia, né? Só que esse dono dessa propriedade faleceu, a viúva ficou sem ir na propriedade muito tempo, e esse vizinho deu a chave da porteira para todos os vizinhos. E aí todo mundo começou a passar dentro. Quando ela voltou para a terra dela, ela trancou de novo a porteira, mudou a chave da porteira. Um dos vizinhos entrou com uma ação pedindo servidão de passagem dentro da terra dela. Quando o carro passa, ele vê ela assistindo televisão. Passa dentro da terra dela, assim, do lado da casa dela. Ele entrou com um pedido de servidão ambiental. Isso é jurídico. Isso é jurídico. Eu atuo com agrário, eu atuo com ambiental, então me procuraram para poder fazer a parte da advocacia, né? Ela está respondendo aqui, ó, numa contestação. Ela foi processada, essa viúva foi processada. E aí, o que eu falei para ela? A primeira coisa que eu falei, eu preciso de um engenheiro agrônomo, eu preciso de um assistente técnico. Aí ela, mas para que você precisa? Eu falei, porque eu preciso mostrar que existem outras passagens, que é possível, por outras vias, esse vizinho ir para outro lugar, porque nem sempre a passagem foi dentro da sua terra. Então, ele pode usar outras passagens, mas para isso eu vou precisar de um mapa mostrando a propriedade do vizinho, por onde ele pode passar, mostrando as estradas vicinais que cortam essa área rural. Assistência técnica. Mas esse agrônomo já faz isso privado. Isso é o mesmo trabalho. Só que agora ele vai fazer para um processo judicial. É a mesma coisa. Ele precisa aprender o que é servidão. Ele não precisa aprender o que é processo de processo civil. Ele não precisa saber o que é protocolo. Ele não precisa saber o que é jurisprudência. Nada disso. O que ele precisa é fazer um parecer para mim e me entregar. Um parecer técnico com a RT emitida, assinado por ele, engenheiro agrônomo, mostrando que existem outras estradas alternativas para esse vizinho. Que ele não precisa usar a terra que passa dentro da minha cliente.
Isso é assistência, gente. Tem mercado para agrônomo, tem mercado para ambiental, tem mercado para biólogo, tem mercado para todas as áreas técnicas. Cada um vai ter um conhecimento. Então, dependendo do processo judicial, vai exigir o conhecimento de um agrônomo. Dependendo do processo judicial, vai exigir o conhecimento de um biólogo. Mas a gente da base. E a questão de responsabilidade também que eu quero comentar com vocês é: eu já tive casos onde eu tinha uma tese de defesa perfeita na minha cabeça, contratamos o assistente técnico, contratamos a parte e então eu indico, ele fecha com o cliente, contratamos, né, um assistente técnico e o assistente falou assim: Sara, essa tese sua é falsa. É falsa. Não, isso aqui realmente é um app. Eu virei pra ele e falei assim: tá bom, mas eu preciso defender o cliente. Aí ele falou assim pra mim: tá bom, mas eu não vou fazer um parecer técnico falso falando que isso aqui não é app. Eu parei e falei: então tá, o que você me sugere? Aí eu sugiro que em vez de a gente fazer isso, a gente mostre um projeto de compensação. Vamos já apresentar compensação, já que tá dentro mesmo na verdade, nesse caso era app, né? Vamos apresentar já o TAD para fazer recuperação dentro dessa área que é app. Ah, eu não, tá bom, também não quero ficar prestando informação falsa. Então, tudo bem, tá aceito. Vamos mudar a tese de defesa. E a gente muda a tese de defesa. Vocês não vão estar falsificando o documento, inventando informações, colocando coisa mentirosa no processo, de forma alguma. O trabalho de vocês é 100% ético. Vocês vão ser éticos no trabalho de vocês, colocando verdade. A RT, mas a minha RT tá em jogo. Sim, tá em jogo por um parecer verdadeiro. Tá lá a foto, tá lá a imagem, tá lá o mapa. O que vocês trabalhariam se fosse serviço privado. É a mesma coisa. Mas o advogado quer que eu faça uma tese que eu não concordo, eu acho que é falso. Então não trabalha com ele. Fala, não, esse eu não vou fazer, porque a minha RT que tá em jogo. Pronto, vai embora. Ponto final. Então é uma área muito bacana. Você está trabalhando com dados, com informações, enfim, é a sua verdade ali. Você pode negociar com o advogado. Isso aqui não vai dar certo, porque isso aqui não é verdade, essa estrada aqui não passa aqui, realmente é a única estrada de acesso. Tudo bem. Então, qual outra tese que você me sugere? Eu acho que se a gente fizer uma análise disso, pode ser que o resultado seja positivo para o cliente. Perfeito. Nós dois somos advogados defendendo o nosso cliente. Você com a parte técnica, eu com a parte jurídica. Mas a ideia é defender o cliente. Então, se essa tese não vai colar, ela não é verdadeira, vamos pensar em outra tese. Mas a gente precisa defender. A gente precisa, de alguma forma, trazer informações. De novo, gente. De novo. Aqui o slide tá bom. Ai, meu Deus. Ou vai o spoiler? Calma aí. Calma aí que está carregando. E além dessa atuação no judiciário, que eu estou explicando para vocês, ainda existe a atuação no processo administrativo. Então, a gente tem defesa em auto de infração, alegações finais, recurso administrativo, tudo isso dentro do processo administrativo. Então, o slide passou, né? Só para contextualizar aqui os momentos de atuação no processo judicial: petição inicial, contestação, impugnação e fase probatória. Então, além do judicial, nós temos também a atuação dentro do processo administrativo. Então, é possível que ainda dentro do administrativo, um advogado tenha um processo administrativo, a IBAMA contra o cliente, onde ele precisa de uma assistência técnica extrajudicial. Então, existe assistência técnica judicial e existe assistência técnica extrajudicial. Sara, mas o técnico não pode fazer defesa administrativa, alegações finais e recurso? Pode. Mas além dele poder fazer, ele ainda vai ser assistente do advogado que também está podendo fazer. O advogado também pode fazer essas defesas, alegações finais e recurso. Então, você pode atuar tanto sozinho com os seus clientes, quanto prestando serviço para advogados que também atuam na tríplice responsabilidade e que também precisam de documentos técnicos, tanto na defesa administrativa, quanto alegações finais, quanto recurso. A mesma lógica do processo judicial. Você vai fazer a parte técnica que corrobora com aquela tese de defesa na esfera administrativa do advogado.
E o que você precisa saber para estar atuando como assistente técnico? Você precisa saber o que você já sabe. Você precisa ter formação em pós-graduação? Não. Você precisa ter curso em AutoCAD? Não. O que você precisa? O que você já sabe. Então, eu, por exemplo, vou contratar um assistente técnico ou vou indicar um assistente técnico pelo conhecimento que ele tem. Não é pelo que ele tem, não é pelo... Enfim, não é por nada além que o que ela sabe. Ai, Sara, mas eu vou assistente, eu vou ter que fazer análise de água. Não. Você pode ser um assistente que faz um mapa. Sua assistência para poder fazer a questão do geoprocessamento. Vai ser o que você sabe. Se você sabe mapa, vai ser mapa. Se você sabe qualidade de água, vai ser qualidade de água. Vai ser o que você sabe. Então, basta a sua formação profissional. Você também precisa ter registro no conselho de classe, porque ao final do parecer técnico, você precisa de emitir um RT. Você também precisa ter um conhecimento específico em uma área, que seja só uma área. Você vai ser assistente técnico só naquela área. Mas é um conhecimento específico que em algum momento vai ser necessário dentro do processo judicial. E a elaboração de um parecer técnico. Você vai precisar fazer o parecer. 5 páginas, 6 páginas, o que for. Um trabalho como se você fizesse um trabalho particular. É isso que você vai precisar fazer. Então, conhecimento técnico, conhecimento de ART, né? Ter ART, e é isso. E aí, ontem eu achei super interessante que o Perito trouxe, inclusive tirou print, gente, que ele trouxe os dados de direito ambiental no Brasil, de processos. Vocês podem ver, a gente tem processos aqui. E ontem o Perito trouxe esses dados, e eu tenho certeza que vocês pensaram, nossa, caramba, 18 mil processos na área ambiental, eu posso ter 18 mil possibilidades. Porque em cada processo, você tem 3 profissionais. Você tem um perito, você tem 2 assistentes técnicos. Então, a assistência, você ainda tem dupla possibilidade de trabalhar. Então, esses dados não são só dados de processos. Eles mostram que você tem possibilidade de atuar até 3 vezes mais do que esses dados. Podendo atuar como perito ou podendo atuar como assistente. E essa questão aqui dos temas, né, que mais tem os processos, também achei fantástico. A maioria por dano ambiental. Então, o dano ambiental é exatamente a questão, por exemplo, da cerâmica que eu trouxe para vocês. É uma questão de dano. Foi gerado um dano. Tudo bem que era dentro de um contrato particular, mas foi alegado um dano. Então, o dano ambiental, ele envolve tanto os particulares quanto o poder público e particular. Ele tem muita atuação. E é trazer conhecimentos que vocês já têm. Por exemplo, quando eu fui acompanhar essa perícia do lençol freático, para mim foi um pouco óbvio. Tudo bem, que ter água dentro do forno impede a produção, mas quando eu cheguei lá dentro, que eu olhei, as paredes eram impermeáveis. Aí eu peguei um toco, né, junto com a perita, a gente bateu no fundo, impermeável. Então não é lençol freático. Não, peraí, então, como é que essa água tá aqui? Esse cano aqui, leva aonde? Ah, esse cano aqui é da saída da fumaça do forno. Certo. Ele é da saída da fumaça do forno, então onde ele vai parar? Ah, é ali. Quando eu chego ali, tá lá o negócio destampado, só que tinha acabado de cair uma chuva no dia anterior. Resumindo, gente, água de chuva. Água de chuva caiu, muita água de chuva, pronto, entrou dentro do forno. É uma questão lógica? É, pra gente, que atua dentro da área ambiental. A gente sabe que aquilo ali não é lençol freático. Agora, para quem não é da área, aquilo ali é um bicho de 7 cabeças. Como que aquela água foi parar dentro do forno? Então, a assistência técnica e a perícia, tudo bem que elas envolvem o judiciário, mas elas envolvem o judiciário dentro do conhecimento técnico. Não é um bicho de 7 cabeças. É o que vocês já atuam, é o que vocês já fazem. Só que vocês vão estar prestando esse serviço para o judiciário. Vocês vão estar trazendo essas informações para um juiz, para um promotor, para um advogado. Mas continua sendo informação técnica. E por último, como oferecer os seus serviços. Basicamente, gente, dentro do direito, a gente tem 2 perfis de advogado. A gente tem advogados especialistas e advogados generalistas. Aqui eu vou falar só sobre os advogados especialistas, porque cada dia mais o direito está exigindo profissionais especialistas. A gente tem profissionais especialistas em áreas que têm relação com o ambiental e a gente tem profissionais especialistas em áreas que não têm relação com o ambiental. Então, quais que têm relação com o ambiental? Ambiental, agrário e urbanístico.
Quais que não têm relação com ambiental? Familiarista, tributário, empresarial, civil, pode ser que tenha relação com ambiental, mas civil, nesse caso, eu quis trazer questão de consumidor, por exemplo, que é civil, e criminal, que também eu quis trazer ao panorama geral, que não é sobre os crimes ambientais. Então, aqui nós temos advogados especialistas em ambiental, agrário e urbanístico, e aqui advogados especialistas em outras áreas. Para o advogado especialista em ambiental, agrário e urbanístico, ele sabe o seu valor. Ele sabe que você é um profissional importante dentro do processo dele. Então, é mais fácil você abordar esses profissionais. Se você hoje falar assim, eu vou montar um portfólio de assistência técnica, só para eu oferecer para advogados ambientais, só para eu oferecer para advogados agrários. Se eles precisarem de assistência, eles saberem o que eu faço. O que você faz? Faz análise de água? Você é especialista em recursos hídricos? Você é especialista em resíduos sólidos? Você é especialista em urbanístico? Você é especialista em... Enfim, o que você sabe fazer? Em mapa? Em geoprocessamento? Você tem que me mostrar o que você sabe fazer, mas você não precisa me convencer, porque eu já sei da sua importância. Então, o advogado especialista em ambiental, agrário e urbanístico já sabe o seu valor. O seu valor. Não tem muitos no mercado. Esse é o ponto negativo. É que não tem muitos profissionais dessa área disponíveis no mercado. Então, não tem muitos profissionais especialistas em ambiental, em agrário e em urbanístico, por exemplo. Nós não temos tantos advogados. Então, pode ser que na sua região, no seu estado, no seu município, você tenha um advogado, 2 advogados que sejam especialistas. Então, não adianta só você montar um portfólio para oferecer para esses advogados que sabem seu valor, que, enfim, que vão agir, vão entender o serviço que você faz, porque eles são poucos. Então, você vai precisar também oferecer seu serviço para os advogados especialistas em outras áreas, como familiaristas, tributaristas, empresarial, civil e criminal. Então, você pode oferecer seu serviço para todos os advogados. O advogado especialista em ambiental, agrário e urbanístico, ele sabe o seu valor. Os outros não sabem. Então, qual vai ser o discurso da venda da assistência técnica para esses outros advogados? Olha, se você pegar uma demanda ambiental ou uma demanda agrária, você pode não saber do assunto, mas eu sei. Eu te ajudo a formular a parte técnica, enquanto que você formula a parte jurídica. E juntos, a gente pode ganhar dinheiro juntos. Por quê? Seria um cliente que você não pegaria, porque você não tem conhecimento, certo? Mas agora você pode pegar esse cliente, porque eu tenho conhecimento e eu vou atuar junto com você. Então, você vai estar ampliando a área de atuação desse advogado que atua em outra área. Ele vai poder atuar dentro do ambiental, dentro do agrário, tendo você junto com ele. E hoje, gente, dentro dessas áreas, é muito, muito, muito comum termos problemas, questões ambientais que envolvam assistência técnica. Por exemplo, familiarista. Hoje não tem como mais você passar imóvel se você não tiver com seu CAR regular. Isso é assistência técnica. Se o advogado precisa regularizar para o cliente a questão do CAR para entrar com algum processo judicial de família, de inventário, de transmissão de propriedade, ele vai precisar de uma assistência técnica na área ambiental para fazer essa conversão de documentação. Da mesma forma, tributarista. Se tem um advogado tributário que quer entrar com um processo judicial para poder tentar diminuir o tributo que um cliente está pagando, pode ser que esse cliente esteja pagando algum tributo que tenha relação com a área ambiental. Um ITR, por exemplo, ele vai lá e fala, não, me ajuda aqui, ambiental e agrário, me ajuda aqui, que a gente vai diminuir o ITR também. Assistência técnica. Empresarial. Nossa, eu fiz muita parceria já com o empresarial. Empresarial é a mesma coisa, tem uma empresa, né, uma indústria que está ali funcionando, e essa indústria precisa de CTF, precisa de RAP, são documentos técnicos. Para poder mostrar a legalidade do cliente, da parte empresarial, ele precisa de uma assistência técnica que levante essa parte ambiental, civil, criminal, enfim. Então, a venda para o advogado especialista, ele já sabe o seu valor, mas eles não são muitos. E a venda para o advogado que é especialista em outra área, você vai falar sobre a possibilidade dele ganhar mais dinheiro e atuar em um novo mercado. E, além disso, ele poder pegar processos tranquilo, porque a parte técnica você vai estar sendo assistente dele, você vai estar junto com ele, atuando junto com ele, né? Fazendo ganhar mais, fazendo a defesa ser melhor.
E com esse último slide, eu encerro a minha aula sobre assistência técnica aqui com vocês. Agradeço quem ficou aqui até agora, né? Temos 64 pessoas ao vivo assistindo, isso é muito bacana. Tenho certeza que teremos muitos que ainda vão assistir a aula gravada, né, depois. Então, muito obrigada a vocês que ficaram aqui até agora. Quero ver se tem perguntas, né, para a gente estar respondendo. E eu espero que vocês realmente tenham aprendido uma nova área de atuação hoje com assistência técnica. Que vocês formulem o portfólio de vocês, que vocês ofereçam esse serviço de vocês para os advogados, sejam advogados na área, sejam advogados de outra área. Mas eu realmente espero que vocês peguem essa aula de hoje e coloquem, transformem ela em renda para vocês. Obrigada. Show de bola, Sara, tô aqui. Tá me vendo? Rafa? Oi, Sara. Oi, tá me vendo? Me vendo? Não tô te vendo ainda. Meu computador estava travando já, né? Desde os slides. Meu computador estava travando desde os slides, né? Então. Tenta voltar para a página onde a gente estava. Meu computador está travando já, né? Talvez tu esteja com o YouTube aberto. Tenta voltar para a página onde a gente estava. Talvez tu esteja com o YouTube aberto. Peraí. Sara caiu, pessoal, ela já deve retornar aqui. Bom, acho que vocês acompanharam a aula dela, né? A Sara arrasa no conteúdo. O pessoal gostou muito aqui. Deixa eu só ver para a Sara voltar aqui conosco. Fiquei conosco, pessoal. Para a gente finalizar. Ela já deve voltar aqui. Deixa eu conversar aqui. Tem algumas perguntas também, né, pessoal, que vocês deixaram ali que eu vou passar para ela. Então, fiquem conosco aí para a gente conferir as perguntas que vocês deixaram para a professora Sara. Ok. Deixa eu já trazer as perguntas aqui enquanto ela volta. Ela disse que já está voltando. Deixa eu ver aqui. Enquanto a Sara volta, eu vou ajudar o Gustavo nessa dúvida, né, da conceituação de dano ambiental para vocês. Porque conceito de dano ambiental não é algo muito simples, tá? Porque a gente não encontra na legislação e então a gente encontra na doutrina, né, o conceito de dano ambiental. E eu vou extrair deste livro aqui, ó, do professor Paulo Antunes Bessa. Paulo de Bessa Antunes. O que é dano ambiental? Para conceituar para vocês, tá? E aí eu posso versar um pouquinho para vocês terem uma ideia. Porque, como eu comentei, é algo difícil de conceituar, porque não está na legislação. Eu gosto desse conceito dele, porque é bem objetivo. A Sara voltou aqui. Oi, Sara, me escuta, me vê? Sim, eu entrei por outro computador. O meu realmente travou. Sem problema. Viu, Sara? Eu estava passando para eles aqui algumas perguntas. Primeiro, te agradecer pela palestra. Foi realmente uma palestra. Olha, acho que todo mundo aqui queria bater palma e eu faço isso em homenagem a todos. E o pessoal deixou vários comentários ali que adoraram a tua palestra. Posso chamar de palestra, não só aula. Eu anotei algumas questões para nós ressaltar.
e a gente pode ver as perguntas também, que o pessoal acho que deve estar curioso para saber. Pode mandar. Mas como é importante, né, a gente atuar junto com os advogados, eu consegui inúmeras vezes, dentro dos processos, atuando como perito, verificar que o advogado não tinha especialidade, muito menos assistente técnico. Então, dava para ver assim que o advogado fica perdido, né? Ele fica, às vezes, até com medo da perícia, sabe? Ele vai lá e não sabe nem se portar direito, ele não sabe isso o é que muito falar. real. Isso é muito real, assim, você vai, uma perícia onde é, por exemplo, da parte ambiental, que eu acompanhei essa aluna do seu curso, né, e você viu advogados, assim, com muito medo, assim, do perito, sabe, meu Deus, não sei o que perguntava, às vezes eles faziam umas perguntas, assim, porque um deles levou assistente, foi perfeito, porque a gente conversava de técnico para técnico, então a conversa era muito, ele falava assim, aqui é um curso d'água, eu falei, não, isso aqui é poço, isso aqui é de água de chuva. Então, a conversa era muito mais direta. Enquanto isso, o advogado estava lá, curso d'água? Chuva? Sem entender, porque não é a área dele, né? Ele era um advogado civilista. Então, é muito importante ter no dia da perícia a assistência, porque você conversa ali de igual para igual, de colega para colega. Isso faz toda a diferença na hora do processo. Sim, não fica, o advogado não fica suando frio lá na hora, né? E assim, e dá para perceber, sabe? É muito evidente. E eu acho também outra situação que tu comentou, que eu já percebi, é que, por exemplo, assim, por mais que não tenha muitos advogados ambientais na tua cidade, na tua região até, mas eventualmente o pessoal que trabalha no civil, geralmente, ou administrativo, acaba pegando um processo lá do cara que ele já trabalha, que ele já atende, o cara fez um dano lá, ele vai pular no advogado que ele, de confiança dele. E aí ele vai lembrar de você, né? O cliente está com alguém. O cliente está com alguém. Quem tem esse meu cliente na mão? Então, se não é um especialista, porque na minha região não tem, é o advogado civilista, o advogado empresarial, que está com a empresa, que está com a indústria. Alguém está com esse cliente na mão e eu preciso chegar até esse advogado que está com o cliente na mão. Porque é poucos advogados especialistas, né? Tu vai fazer um raio-x aí, tu já vai encontrar quantos tem, né? Especialista, conta no dedo mesmo, quantos numa localidade. Então, não precisa se restringir, né? Tu pode expandir. 1, 2. 1, 2. Acho que a cada 100 mil habitantes, Sara deve ter 1 ou 2. Eu acho que essa é a proporção, viu? Mais ou menos, né? Eu acho que essa daí é a proporção. Por aí. Viu, Sara? Vou para as perguntas aqui. Tá. Eu estava respondendo a pergunta do Gustavo, tu pode complementar. Eu ia ler, porque assim, a gente não tem conceito de dano ambiental na legislação, né? O legislador não foi interesse deles conceituarem, acho que porque dano muda com o tempo, pelo menos algumas vezes eu estudei isso. E tem esse livro do Bessa aqui que fala só sobre dano ambiental, e ele conceitua, né, assim, numa simples frase, assim, ó. O que é dano? É a poluição que, ultrapassando os limites do desprezível, causa alterações adversas no ambiente. Isso. Então, se a gente conseguir medir... Pode falar. Se a gente conseguir medir o dano, a gente pode classificar ele como adverso, né? Como algo que foi negativo. Como impacto negativo. Então, assim, é um impacto. O impacto tem positivo e negativo. O impacto você consegue mitigar, você consegue diminuir os efeitos dele. A partir do momento onde você não consegue medir os efeitos, você não consegue mais controlar, aí ele gera um dano. Então, o dano é quando parte do mínimo, parte do aceitável. Exato. Por isso que talvez não está conceituado na lei, porque ele pode mudar o que anteriormente era aceitável, né? Às vezes o município lá despejava resíduo lá a céu aberto numa área escolhida e era não aceitável. Tem problema, né? E hoje não. Verdade, Rafa. Verdade. Deixa eu ver outra aqui, ó. Essa pergunta, Sara, da Bianca, no caso da prova judicial, o técnico é chamado pelo advogado para defender o cliente dele, correto? As duas partes podem ter essa assistência? Isso. As duas partes podem ter assistência. Da mesma forma que o juiz tem a perícia.
Então, ele é chamado pelo advogado, sim, mas ele também pode ser chamado pelo cliente. Então, assim, o cliente também pode ter aquele técnico de confiança. Ah, aqui tem um agrônomo que é de confiança minha, que já trabalha comigo há algum tempo, eu quero que ele seja o assistente. Ok, então, ou é pelo cliente ou é pelo advogado. Mas fato é que ele representa o conhecimento técnico do cliente. Então, o cliente vai ter a defesa jurídica, né, pelo advogado, e vai ter a defesa técnica pelo técnico. Mas o técnico não vai precisar fazer uma defesa. Ele vai fazer um parecer técnico que vai ser juntado com a parte jurídica do advogado. Então, tem que estar em acordo os dois têm que estar em sintonia. Então, sim, ele é chamado pelo advogado. Ele não é chamado para defender o cliente. Ele não vai defender, ele vai mostrar elementos técnicos que reforcem a tese do advogado. Exatamente. Inclusive, Achei muito importante a tua fala para reforçar, Sara, de que a gente não vai se colocar numa situação de... Como é que eu vou dizer assim? A gente não vai se colocar numa situação complicada, né? A gente vai fazer o trabalho técnico que é inerente à nossa atividade. A única coisa que a gente vai emprestar esse conhecimento seja para o juiz, como perito judicial, ou para as partes na autoria e na defesa, né? Então, a gente não precisa ter medo de atuar, né? E é normal, acho que o pessoal tem medo, porque eu lembro que eu tinha medo antes de começar a atuar. E é algo que passa pelo técnico, né? Vai trabalhar com a justiça, digamos assim, eu tô quieto aqui, não tenho problema, e vou trabalhar com a justiça, né? Então, gera um receio. Você é responsabilizado, né? Mas não tem nada disso. Lê essa aí, Sara, olha essa. Comecei a te seguir tem pouco tempo, mas não sei como não te encontrei antes. Ai, que bom! Aula sensacional. Fico muito feliz, viu? Obrigada. E é legal, assim, expandir a visão do pessoal, né? Isso que é o mais importante. Ou seja, imagina, a pessoa nunca mais vai ver essa área com os mesmos olhos, né? Vai sempre dali para... uma oportunidade, né? Quando ela conhecer um advogado, ela não vai pensar, nossa, um advogado. Ela vai falar assim, um advogado, toma aqui meu cartão, se você tiver qualquer demanda ambiental, entre em contato comigo, que eu posso ser assistente, posso te ajudar na tese de defesa. Maravilha. Sim, tu sabe que eu me mudei recentemente, né? Eu vim morar para Florianópolis, faz desde o final do ano passado. E aqui, Sara, me organizei, sonho de vida, vários fatores que nos trouxeram para cá. E eu estou trabalhando aqui em parceria com advogados já, com 2 advogados. Com o Cláudio e mais um outro aqui que me encontrou, assim, sabe? Foi ele que me encontrou. Ele viu o site, viu meu trabalho e já estamos trabalhando junto. E olha, e o meu trabalho com o advogado é um trabalho assim que o que eu aprendi na perícia me auxilia em tudo, sabe? Então, assim, é como tu disse também, aprendeu no judicial, atua como assistente, olha, tu tem grande chance de atuar no administrativo também, porque tu vai ter um conhecimento que vai te auxiliar, né? É verdade. E assim, o bom do técnico, da assistência técnica, é exatamente isso daí, você poder trabalhar com vários advogados. Então, assim, você não precisa só trabalhar com, esse aqui eu faço assistência técnica para esse advogado aqui. Você pode fazer para outros advogados que tem dentro da sua cidade. Você pode divulgar portfólio, divulgar serviço. Então, realmente é um mercado. É um mercado. Tem possibilidade de vender esse serviço de assistência para muita gente. Não, é um mercado e às vezes tu tem que, assim, procurar um lugar certo. Teve uma aluna, Sara, uma vez, que ela deu uma aula para nós sobre geologia, como é que caracteriza nascente, corpo hídrico. Os geólogos são craque nisso, né? E aí, como que ela conseguiu essas oportunidades? Que ela estava fazendo vários laudos para uma empresa, né? Então, em vez de procurar, por exemplo, os consultores técnicos, ela fez esse raciocínio junto com o marido dela, que ela atuava junto. Em vez de mandar para os consultores, podiam ser concorrentes, ela mandou direto para as construtoras, que é quem necessitavam desses laudos geológicos para suas edificações. E é ali que ela conseguiu abertura, porque o cara às vezes tem um fornecedor, fica amarrado, não consegue atender, quem sabe tu chega, já mostra um diferencial, né? Mostra que tu vai conseguir atender ele. E assim tu, digamos, atalhou o caminho, né? Em vez de conseguir um serviço lá com
quase concorrente, vamos dizer assim, ela conseguiu vários com quem precisava do serviço. Então, quer atuar como assistente, vai procurar as partes, é difícil. Quem tem que procurar? Procura o advogado, que ele vai estar convergindo várias partes ali e vai ter boas chances. Isso, verdade. Então, assim, tem que observar bem, né? Tu tem que ter alguns macetes, ou não digo macetes, mas algumas dicas que vão te auxiliando, né? O pessoal aqui deixou vários comentários, Sara, parabenizando. Foram dezenas de comentários, na verdade. Que bacana. Com uma excelente aula, e eu fico muito feliz, né? Porque a Sara está aqui conosco sempre, nos auxiliando, então eu fico muito feliz mesmo, e o pessoal aproveitou. Olha só, já ativei as notificações para ver qualquer novidade, já aprendi muito só vendo os stories da Sara. Então, quem quiser seguir a Sara lá em Ambientalmente Legal, eu vou até colar aqui o @. Muito obrigada, gente. Segue lá mesmo, viu? Segue lá, que a gente produz conteúdo, né, Rafa? A gente sabe que o seguir de vocês faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque não é fácil, né? Fazer conteúdo dá um trabalho danado. Dá um trabalho. A gente que já conseguiu, assim, comunicar e reunir um pessoal, hoje a gente tem motivação, né? E convida o pessoal. Porque no início não é fácil, né? Quando a gente faz, assim... Não é... No começo dá um desânimo, né? Dá um desânimo. Eu me escorri uma lágrima, às vezes, assim, sabe? Eu tinha o meu doutorado, eu tava fazendo doutorado na época. E eu, puxa vida, porque o doutorado nunca tá em dia, né? Tá sempre faltando uma leitura, um capítulo. E aí eu pensava, puxa, eu tô fazendo publicação, mas toda a troca que a gente tem é muito interessante. Viu, Sara? E eu vou te pedir um auxílio para tu comentar para nós sobre o curso, o conteúdo que tu trabalha conosco. Tá bom, vou falar um pouquinho então. O meu módulo de direito ambiental, eu falo sobre o direito ambiental em si, né? Então, questão de política nacional de resíduos sólidos, política nacional de recursos hídricos, tá até aí na tela, né? Ficou baixinho. Política nacional de meio ambiente, código florestal. Então, eu trago essas informações relacionadas ao direito, né? Ao direito ambiental. Trago também a introdução ao direito ambiental, essa questão da legislação que eu falei para vocês, da Constituição Federal, né? Eu mostro como que eram as constituições, como que foi essa mudança, né, do pensamento do direito ambiental no Brasil. E aí, no terceiro e no quarto bloco, eu começo a entrar mais da parte do jurídico, mais voltado para o dia a dia que vocês atuam, né, que é a tríplice responsabilidade em matéria ambiental. Então, ação civil pública, a questão da responsabilidade administrativa, responsabilidade civil, responsabilidade criminal pelos crimes ambientais, a diferença entre elas, responsabilidade subjetiva e objetiva, né, que tem diferença, vocês vão estar atuando dentro da esfera civil, onde a responsabilidade é objetiva, então ela independe, né, ela só precisa de que tenha um dano e que tenha um nexo causal entre o dano e o agente. Não precisa de culpa, ela não precisa de ação, né, de dolo, de vontade. A gente aprende tudo isso aí também. E dentro do bloco 4, assistência técnica. Então, eu falo sobre essa forma de oferecer serviço para os advogados, como você encontrar esse serviço dentro da assistência técnica, né, os tipos de advogado. É uma aula como essa, mas mais aprofundada. E, além disso, a gente tem nosso encontro ao vivo Tira Dúvidas. Então, esse encontro ao vivo eu achei fantástico, porque a hora que a gente tinha antes para dar a aula, às vezes chegava no final da aula, o aluno estava cansado, não queria fazer pergunta, porque já estava cansado da aula. Então, a gente tem aula hoje só Tira Dúvida do bloco 1 e 2, e aula Tira Dúvida ao vivo do bloco 3 e 4. Então, aí 2 horas, 3 horas só conversando sobre atuação, conversando sobre proposta, conversando sobre leis, conversando sobre hierarquia de normas. Então, além das aulas que vocês têm, a gente ainda tem um momento ao vivo onde a gente conversa, sabe, sobre a possibilidade de atuação. Enfim, vocês trazem as dúvidas de vocês, onde é o momento realmente, assim, para a gente aproveitar o que vocês aprenderam. Porque às vezes a gente tem uma aula tão longa
chega no final da aula, tá cansado, então a gente reformulou para poder vocês assistirem um dia a aula e fazer a pergunta em outro dia, porque daí vocês vão estar fresquinhos, tranquilos, para poder fazer a pergunta e para poder aprender ainda mais, aprender mais a questão prática dos módulos. E é isso, estou esperando vocês do lado de cá, gente. Bora. É exatamente isso. A gente tem um cronograma que a gente vai liberando as aulas, então, tanto de perícia quanto de direito, e conforme a liberação das aulas, a gente tem a nossa aula ao vivo de tira dúvidas e que o pessoal pode interagir, a gente conhece os colegas. Bom, a gente está indo para a 11ª turma, né, professora? Então, o pessoal já confirmou o nosso curso, consolidou o nosso curso. Maravilhoso. Eu tenho amigos que fizeram, família que fez, gente próxima, né? Assim, bem próxima. Então, tem assistentes técnicos, tem assistentes teus, né, que fizeram também. Tem assistentes meus que fizeram o seu curso. Então, assim, realmente está mais que validado. E a gente está sempre melhorando ele, né? Eu estou sempre trazendo mais conteúdo e agora eu estou programando ele presencial também, né? Sim, não é fácil, assim, né? Porque era o objetivo inicial, depois veio a pandemia e tudo mais. Foi mesmo. Mas a gente quer levar mais longe. Uma turma, né? Em Brasília, eu acho. A gente chegou a quase Brasília, Goiânia, e depois Belo Horizonte, São Paulo, tem todo um cronograma já previsto. A gente vai até conversar para combinar, né, Sara, e tal. Bacana demais, tô dentro. Show de bola. Então, Sara, tu quer dar mais uma palhinha pro pessoal? Não, gente, só agradecer, né, até agora, né, a gente já vai ter quase 2 horas, né, de aula, então obrigada. Também deixar o contato à disposição, né, eu falo muito isso no curso de perícia, que eu sei, da mesma forma que o Rafa deixa o dele à disposição, né, deixa o curso disponível por 2 anos, e ele dá essa assistência na primeira perícia, assistência muito próxima, eu sei disso porque eu tenho colegas, né, tenho assistentes que fizeram e que quando foram nomeados ficaram desesperados, foram atrás do Rafa, e ele deu o caminho das pedras na primeira perícia, né, para ajudar. Da mesma forma também eu me deixo à disposição, então, se vocês tiverem alguma situação de direito envolvendo o processo de vocês, de assistência, de perícia, podem contar comigo. Eu estou feliz demais que você está entrando nessa turma, feliz demais. Bianca já é minha aluna. Show. Então a gente vai se encontrar. Também, que estava aí ontem. Bacana, comprei meu curso hoje. Seja muito bem-vinda. Então a gente vai encontrar. Vocês conhecem a Carolina, mas ela rasgou elogios aqui mais de uma vez para ti. Conheço pouco, ela só trabalha comigo. Tá. Tava combinado. Tá, com certeza. Eu tenho que puxar saco. Tô brincando. Essa foi boa. Não, para nós é um prazer, Sara, ter você aqui conosco e nossa, cada vez que eu te ouço eu aprendo mais e mais e mais. Então é uma felicidade tu poder estar conosco e toda a parceria e tudo mais. E agora, passada essa pandemia, espero que a gente se conheça o mais breve possível pessoalmente. Não, se a gente contar, ninguém acredita que a gente não se conhece, Rafa. Eu conheci o Adivan já, conheci o Cláudio, né? Essa parte eu não quero. Que era meu conterrâneo. Que no dia que você conheceu eles, eu fiquei morrendo de ciúme, fiquei brava. Tu viu? Fiquei brava no dia. O Cláudio nos levou lá numa marina, lá, que ele tem barco. Nossa, almoçamos lá num lugar, assim, bem interessante. Mas uma hora tu pode convidar o teu marido, traz sua filha, vem tirar um veraneio, que a gente chama aqui. E a gente vai estar aqui para te receber. Vou para aí. Vou pra aí, mas eu não quero mais ver essas fotos, não, viu? Eu fico com ciúme. Quando eu vi a foto de você com eles, eu falei, eu nunca conheci o Rafa pessoalmente. Aí agora esse povo tudo conhecendo. Pois é, né? Tu viu? Aqui eu tô bem assessorado, né? Não posso reclamar, meu Deus do céu. Meu sonho sempre foi trabalhar com advogados competentes e referência na área. Então eu tô, nossa, assim, ó, sem palavras mesmo. De ter que bom, estar junto com vocês. Arrasando aí na assistência da perícia, né? Estamos aí, né? Lidando, tentando divulgar ao máximo. Bacana. Show de bola. Obrigado, Sara, então. Eu que agradeço. Tchau, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite. Beijos.
Show de bola, pessoal. Então tivemos a professora Sara aqui conosco, que arrasou, arrasou. Vocês puderam ver como ela é fera e toda a parceria que a gente tem aqui com ela no curso, ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Quem quiser participar do nosso curso, vocês estão mais que convidados, né, pessoal? É a nossa 11ª edição do curso online. Nós teremos também o curso na modalidade presencial, ok? Quem não puder, também vai ter, então, o curso agora online, ok? Eu vou deixar o link aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso auxiliá-los na resolução. E, basicamente, pessoal, é um curso que eu ministro e a professora Sara ministra. Talvez vocês já conheçam, já estejam até namorando o nosso curso há certo tempo. E se você pretende, em algum momento, fazer o nosso curso, aproveite agora que a gente está mantendo o nosso preço desde o ano passado. O conteúdo é o mais atualizado possível até o momento, né? A gente sempre atualiza o conteúdo, como eu comentei, traz novas ferramentas, sempre voltando tanto para a parte jurídica e também para a parte técnica, que é muito importante. Então, vocês vão receber um curso completo por um preço acessível, mantido ainda desde o ano passado. Então, eu posso até mostrar para vocês aqui o que compreende o curso, né? Além da parte que a professora Sara já comentou, vocês recebem todo o conteúdo de perícia ambiental comigo, que é a parte relacionada ao acesso ao processo, como que a gente faz honorários, como que a gente dá o aceite da nossa perícia. Tem a parte aplicada ao laudo pericial, então a gente vê como faz uma anotação de responsabilidade técnica, como que a gente elabora os quesitos, e a parte mais técnica, com diagnósticos do meio físico, biótico e socioeconômico, valoração de danos ambientais, cadeia de custódia da perícia ambiental, plano de monitoramento ambiental, a gente vê também crimes ambientais, ou seja, é o curso mais completo do país na área de perícia ambiental, pessoal. Isso eu posso garantir para vocês. Não tem nenhum outro curso equivalente ao nosso, porque a gente se preocupa em trazer o melhor que existe hoje na área de perícia ambiental, né? Eu pesquiso, eu estudo, tenho todos os livros da área, me envolvo com os alunos, ou seja, sou o técnico que atua como perito ambiental. A minha vida cotidiana, a minha atividade prática diária é relacionada à perícia ambiental. Então, aqui você vai ter esse contato conosco e todo o nosso auxílio, toda a nossa didática, né, de professor, para auxiliar vocês, ok? Esse é o intuito, auxiliar vocês, ajudar vocês, dar segurança para vocês atuarem como peritos e peritas ambientais, obterem sucesso, né? Então, a perícia ambiental é uma atividade técnica, precisa ser ensinada por técnico, tem as questões inerentes à matéria jurídica, e por isso que a Sara está aqui para nos auxiliar e nos auxilia de forma fantástica, mas a perícia ambiental é uma atividade técnica, ela tem que ser ensinada por técnicos, e por isso que a gente está aqui, por isso que, inclusive, a gente tem uma ART anotada do curso, porque isso exprime, né, essa necessidade de um técnico ensinar a perícia ambiental, e aqui a gente está procurando demonstrar e apresentar o melhor para vocês. Então, essa parte, módulo 1, perícia ambiental, módulo 2, direito ambiental, módulo 3 é só estudos de caso, então a gente vê o processo, a gente vê o laudo pericial de cada um desses estudos, você só vai encontrar essa parte técnica aqui. Temos nossas aulas de assessoria ao vivo também, tá? Que vocês vão ter esses encontros para poder tirarem as suas dúvidas conosco. Tem também o trabalho que o pessoal faz. Agora, a turma 10 amanhã, o pessoal vai estar apresentando o laudo pericial simulado que a turma desenvolveu. Então, foram vários grupos que a turma foi dividida, e 2 grupos finalizaram os seus laudos e amanhã eles vão apresentar. Então, isso também faz parte do curso. É um curso completo. Você tem o conteúdo, tem o material, tem o apoio
ao vivo, com as aulas ao vivo, tem assessoria sempre quando você precisar, quando for nomeado, e mais essa atividade prática. Isso nenhum outro curso acompanha vocês dessa forma. Por isso que a gente está muito consolidado já no mercado e atendendo centenas de colegas, o que hoje a gente chama de colegas, né, que já estão atuando. E aí vocês podem acessar o nosso site, eu já coloquei ali para vocês. Vocês podem escolher a forma de pagamento, tanto no cartão em 10 vezes sem juros, no Pix ou no boleto. Vocês vão ter direito à garantia. No momento que vocês adquirirem o curso, vocês já vão receber o material. Amanhã eu já vou estar colocando o material para vocês. Aqui tem mais algumas dúvidas que vocês podem sanar. Importante, aqui também tem o nosso plano de ensino completo, tá, pessoal? Se você quiser saber como que é o plano de ensino, a ementa, você pode baixar aqui. Então, no site lá, no final você também vai encontrar. E o cronograma, para que você se organize para poder fazer o nosso curso, tá todinho declarado aqui, ó. Então, aqui você vai poder ver o cronograma e se organizar, né, com as suas datas para acompanhar as aulas ao vivo. Então, inicia dia 13 de junho e vai até o dia 18 de julho, ok? Então, digamos aí, é uma imersão mesmo neste mundo da perícia ambiental que a gente vai introduzir vocês, ok? Pessoal, eu agradeço muito a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado de mais um evento aqui no Perito Ambiental. Fiquem sempre ligados ali no nosso grupo do WhatsApp, que é o nosso canal de comunicação dos nossos eventos. A gente comunica tanto no Instagram quanto nos grupos do WhatsApp, a abertura de novas turmas, eventos gratuitos, ou seja, todas as comunicações que a gente está corriqueiramente fazendo aqui no Perito Ambiental. Eu só não faço mais publicações, vídeos, eventos, pessoal, porque a nossa vida acaba demandando muito nosso tempo, esse trabalho online, o nosso trabalho offline, família. Então, conciliando tudo isso, eu reservo um pouquinho para cada, para poder também atender vocês aqui, que é um prazer sempre poder estar junto de vocês. Então, pode contar sempre com o nosso auxílio, a gente vai estar aqui auxiliando vocês, não só em perícia ambiental, mas já tem outros cursos também, como o curso de PRAD, o curso de ruído, logo já vem o curso de licenciamento ambiental, o curso de consultor ambiental, o de valoração ambiental, que eu e a Sara estamos fazendo, tem curso previsto de saneamento ambiental, de gerenciamento de áreas contaminadas, ou seja, a gente está aos poucos explorando, né, a área de meio ambiente, mas sempre com o foco de oferecer cursos de qualidade para vocês, né? Então, fazem 2 anos que a gente está atuando, a gente conseguiu estender da área de perícia ambiental, trazer novos professores, mas isso sempre com muito critério para trazer um curso de qualidade que acrescente para vocês e que traga conhecimento, que traga conteúdo, material e que realmente acrescente na atividade profissional de vocês. Esse é o nosso maior objetivo aqui no Perito Ambiental. Então saibam que podem sempre contar com o nosso auxílio. No mais, pessoal, eu agradeço demais a presença de todos. Espero que tenham gostado da aula da Sara e convido vocês mais uma vez a participarem do nosso curso de perícia ambiental na modalidade online, nossa 11ª turma, ok? Lá no grupo eu envio mais informações, bem como os slides dessa aula da professora Sara, e vocês vão poder rever essa aula, se perderam parte dela, porque eu vou deixar também o link para que vocês possam rever até o final dessa semana, vocês terão acesso, ok? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos, espero revê-los em breve, aguardo vocês aqui do outro lado para aprendermos uma nova profissão, talvez aí é uma das principais na área ambiental e que carece de profissionais. Vocês viram, não é eu falando, a professora Sara também, que está a campo, que precisa de técnicos qualificados, então ela também está buscando. Então vejam as oportunidades que vocês podem ter nessa área. Não prometo vocês viverem perícia, não é isso. A gente sabe que a perícia ambiental ainda está começando, ainda dá para dizer assim, em detrimento a
outras áreas, né, da área ambiental, inclusive, mas é uma oportunidade e principalmente é uma área onde vocês vão conseguir complementar a renda de vocês trabalhando de forma autônoma, em casa, e obter bons ganhos e principalmente também qualificar o trabalho de vocês. Se vocês querem isso, é isso que a gente consegue oferecer aqui, assim, é isso que a gente sempre ofereceu aqui e muitos colegas já obtiveram sucesso, ok? Muito obrigado novamente, pessoal. Desejo boa noite a todos. Espero revê-los em breve. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço.